Hoje não vai ter nem Bon Après-midi, hoje não vai ter nem Konnichiwa, hoje não vai ter nem Bonne Soirée, hoje não vai ter nada. Hoje não vai ter nada. Nada, nada, nada. Nada de apresentação. Hoje não vai ter vinheta. Hoje não vai ter nada. Nada. Eu queria tentar pelo menos entender. Pelo menos ter um pingo de mentalidade para entender o que aconteceu ontem. Olha, ainda bem que eu não gravei o pós-jogo ontem. Ainda bem, tô deixando pra gravar hoje. Porque se eu gravo do jeito que eu tava ontem, eu nem sei se o YouTube podia derrubar o vídeo, eu sei lá o que podia acontecer. Pra vocês terem uma ideia, eu tava até tremendo de tanta raiva ontem. De tanta raiva ontem. Minha ansiedade foi bater lá em cima e olhe lá pra baixar. E olhe lá pra baixar. Por causa do que esses caras fizeram ontem em campo. Não tem cabimento, não tem explicação o que aconteceu ontem. A gente apoiou, a gente torceu, a gente incentivou até onde deu, mas o que aconteceu ontem não tem cabimento. Não tem. Infelizmente não tem cabimento. Seleção brasileira ficar mais de não sei quantos minutos sem trocar um passe. Ninguém pressionando em cima do Odegaard. Ninguém forçando marcação em cima do Haaland. Ou Roland, fala como você quiser aí. Claramente vai ter gente nos comentários falando: ah, você fez o corte do Ronaldinho e por isso que o Brasil perdeu. Não, não. Com ou sem o corte, o Brasil tinha perdido do mesmo jeito. O Brasil ia perder do mesmo jeito. Querendo ou não, o Brasil ia perder do mesmo jeito. Eu tô rindo, mas tô rindo pra não ter que chorar, velho. Eu tô me controlando aqui, cara. Porque se eu já tava alterado ontem, a ponto da minha ansiedade subir e só um Deus nos acuda pra baixar, imagine hoje. Imagine hoje, só de pensar no que aconteceu ontem. Se eu já estava fora de mim ontem, imagine hoje. O Brasil teve várias e várias chances e nenhuma convertida. A única chance que apareceu pra gente numa cobrança de pênalti, vai o seu Guimarães e desperdiça. Abre a tampa do lixo e joga fora. Olha aí o seu Bruno Guimarães. Olha aí, Bruno Guimarães. Você entendeu o quão difícil é você desperdiçar uma chance de ouro que não se aparece toda vez no mesmo jogo? Que não se aparece toda hora no mesmo jogo? Você entendeu o quão difícil é você perder uma oportunidade de ouro de ir pro intervalo ganhando, nem que seja de 1-0? Para no segundo tempo você voltar e tentar resolver a situação, matar o jogo. Hoje o Brasil, assim, não é que o povo tá doido.
Alguns estão com suas vidas normais porque não gostam de futebol. Mas quem entende, quem realmente torce para a seleção, quem mesmo sabendo do valor faz o bolso doer para comprar a camisa original, não conseguiu nem dormir ontem à noite. Eu tão pouco. E olha que essa camisa que eu tô aqui não é original não, tá? Agora, os nossos heróis que jogaram muita bola contra a Noruega, né? Que jogaram, nossa, um futebol incrível, classificaram o Brasil. Vão voltar cada um para os seus clubes de primeira qualidade. O seu Neymar eu nem falo nada, porque vai voltar no jatinho dele, vai voltar pro Santos, vida que segue. O resto, quem tá no PSG volta pra França, quem tá em sei lá o que volta pra Espanha, quem joga sei lá onde volta pra não sei onde. Tudo de primeira qualidade. Enquanto quem faz o bolso doer pra ter uma camisa, uns eu fiquei sabendo que passou mal, uns eu fiquei sabendo que chegou a ponto de... Uns eu fiquei sabendo que passou mal, outros aconteceu não sei o que, outros até desmaiaram, não sei, pelo que eu fiquei sabendo aí. Sabe qual que é o engraçado? É que essa cambada de preguiçoso, essa cambada de acomodado que entrou em campo ontem, não dá a mínima. Não dá a mínima pra quem? Pro torcedor? Também. Mas não dá a mínima pra isso aqui, ó. Não dá a mínima pra esse escudo aqui, ó. Pra essa seleção que é pentacampeã do mundo. Eles preferem ver o povo triste e revoltado do que tentar chegar numa semifinal e nem que fosse pra sair ali, mas pelo menos dizer que tentou. Mas nem isso esses caras faz. Agora a gente fica pra 2030 pensando no novo ciclo, que agora não vai ter mais o menino Ney, que não jogou nada ontem. Ou melhor, jogar jogou. Porém, pra que serviu? Pra provocar goleiro, pra arrumar briga com o goleiro, pra provocar, né? Pra ficar xingando o goleiro de otário só porque fez um gol de pênalti. Mas do que adiantou aquele gol? Do que adiantou aquele gol? Nada, né? Adiantou nada, né? O jogo já estava acabado, já estava decidido para a Noruega, a gente já estava completamente eliminado, era só o juiz apitar o fim do jogo. Assim que a bola voltasse para o meio-campo e a Noruega desse o pontapé de saída, era só o juiz acabar o jogo ali. Não adiantou nada, né, Neymar? Não adiantou nada, né? Ficar provocando o goleiro, ficar xingando de otário, falando isso e aquilo outro, segundo a leitura labial tua que foi feita, né? Não adiantou nada, né? Resolveu o quê? O Brasil se classificou por acaso? Não, né? Essa provocação sua trouxe a classificação para o Brasil para a próxima fase para pegar a Inglaterra? Não, né? Não, né? Não trouxe, né? Então, enquanto você estava provocando o goleiro, enquanto você estava lá provocando, xingando o goleiro de otário, disso, daquilo outro, nós torcedores aqui que apoiou essa seleção, tava lá, ó, tentando achar explicação pro que aconteceu. Torcedores aqui mesmo do Brasil que tirou dinheiro sei lá de onde para ir até os Estados Unidos apoiar vocês para ver essa pouca vergonha aí que vocês fizeram ontem. Teve gente que tirou dinheiro sei lá de onde para comprar passagem para os Estados Unidos para não perder um jogo da seleção brasileira. Mas sabe por que fizeram isso? Não é porque eles queriam apoiar a seleção. Também, eles queriam apoiar. Mas fizeram isso, sabe por quê?
Porque eles acreditaram. Quando vocês começaram a mostrar reação contra a Escócia, Haiti, o torcedor começou a achar, entre aspas, um pouco de esperança ali. Porque contra Marrocos nem se fala, foi a gota da água ali. E que se ali, naquele primeiro jogo de estreia, fosse a fase de grupos, podia acabar ali. Fosse a fase de grupos, não. Fosse o mata-mata, podia acabar ali. Porque contra Marrocos, vocês não jogou nada. Só foi jogar contra a Escócia e Haiti. Aí vai lá, elimina a seleção japonesa, chega contra a Noruega, tomba. Aí vem o Kento Shogai e fala que o Brasil não é o mesmo de antes, que não sei o que lá. Sabe como é que eu encarei aquilo? Eu não encarei aquilo como ofensa. Eu encarei o que ele falou como uma crítica, porém construtiva. Ao meu ver, foi construtiva. Aí foi um monte de gente no Instagram do cara lá falar, não sei o que, você desrespeitou o Brasil, não sei o que, não sei o que lá. E aí? Alguém discorda agora? Porque o que choveu de baboseira em japonês pro cara foi impressionante. E aí? Alguém discorda agora? Alguém discorda do que ele disse agora? Hã? E aí? Quando ele falou, os gols do Neymar, não sei o que lá, e aí? Alguém discorda agora? E olha que o cara é japonês, hein? Imagina se ele fosse brasileiro. Olha que ele é nativo japonês. Imagine se ele fosse brasileiro. Imagina. Agora a gente fica para a Copa de 2030, que sabe-se lá Deus se nós vamos estar nessa terra. Mas relaxa, pessoal, relaxa. Vocês querem sofrer? Vocês querem sofrer com a seleção brasileira? Espera o ano que vem. O ano que vem vai ter a Copa do Mundo da seleção feminina. Prepara, tá? É bom apoiar para vencer, é bom apoiar enquanto tá lá. Porque na hora que cair também prepara, tá? Prepara porque vai ser a mesma coisa. A gente torce para que a seleção feminina vença o ano que vem. Mas prepara. E outra, vocês não vão nem precisar comprar passagem para ir daqui lá do outro lado do mundo para assistir, não. A Copa do Mundo Feminina do ano que vem vai ser aqui, no Brasil. Tem gente que vai pagar condução para ir daqui lá no Maracanã, né, no Rio de Janeiro, para assistir a seleção. Eu vou apoiar a seleção feminina, vou trazer a cobertura dos jogos para vocês, pré e pós-jogos. Porém, eu falo uma coisa para vocês, não depositem expectativas. Apoiem a seleção, mas não depositem expectativas. Porque a gente é bom para depositar expectativa. Na hora que perde, pronto, a ficha demora para cair. Aí a gente vai tentar colocar a culpa em alguém que não tem nada a ver. O ano que vem é a vez das meninas. Esse ano foi a nossa vez. Passamos essa pouca vergonha aí, ó. A gente viu essa pouca vergonha em campo aí, ontem. O ano que vem, em 2027, é a vez das meninas. É a vez das meninas entrar em campo. E eu torço para que a seleção feminina vença. E vai por mim. Se tiver a seleção norueguesa feminina aí topar com o Brasil e o Brasil feminino vencer, imagine o quão feio não vai ficar para os homens. Para esses guerreiros que fizeram isso aí. Hã? Vai ficar chato, não vai? Pois é. E detalhe. Como os Estados Unidos é como daqui lá do outro lado do mundo, é muito longe.
quem mora aqui no Brasil, né, quem vive aqui no Brasil, quem joga num clube aqui do Brasil, o seu Paquetá que joga no Flamengo, ele deveria voltar pro Ninho do Urubu, que é o CT do Flamengo, a pé. Deveria voltar a pé. E o Neymar, que joga no Santos, o nosso rival, que eu sou São Paulino, também deveria voltar para a Baixada Santista a pé. Não deveria voltar de primeira qualidade, não. Deveria voltar a pé. Porque ficou provocando o jogadorzinho adversário, ao invés de focar no que realmente importava. O Brasil penando fazer um gol para pelo menos ter um pingo de esperança. Ele lá querendo fazer firulinha para lá e para cá. O que vocês fizeram ontem foi inexplicável. Eu tô falando nesse tom calmo aqui, que já não basta o jeito que eu tava ontem. Se eu altero aqui, aí pronto. Vocês tinham que ter vindo era a pé. Pelo menos quem veio aqui pro Brasil, dependendo da hora que pintar aqui no Brasil, deveria voltar pro seu respectivo clube a pé. Deveria voltar a pé. Ah, mas o Carlo Ancelotti errou. Errou. E errou feio. Errou feio. Porque colocar o Martinelli ali, na meiuca ali, não era uma boa ideia. Era pro menino Ney ter entrado ali. Porque se acontece o lance do pênalti, do primeiro pênalti, o menino Ney batia, pronto, 1-0 Brasil. Ah, mas ia tomar 2 gols do Rola. Aí acontece o segundo pênalti, o menino Ney ia bater, 2-2, prorrogação. E era só segurar a equipe norueguesa e tentar forçar uma possível cobrança de pênaltis, ou criar uma jogada nem que seja do além, para tentar virar o jogo e classificar. Contra o Japão foi diferente. Começaram mal o primeiro tempo, tomaram o gol, no segundo tempo voltaram melhor e viraram o jogo. Dessa vez foi diferente. Começaram bem o primeiro tempo, sufocando a Noruega, no segundo tempo morreram. Você entende como que os papéis da seleção brasileira são invertidos? A seleção, esses jogadores que passam pela seleção têm uma facilidade para inverter papel que é impressionante. Num jogo, no primeiro tempo, joga mal. Volta o segundo, ok, melhora, ganha. No outro, joga bem o primeiro, no segundo, morre. Agora em setembro, eu acho que dia 25 de setembro, tem uns amistosos aí contra a Austrália e contra não sei quem. Quem não garante? Que essa cambada de preguiçoso aí, não sei o que essa cambada de preguiçoso vai chegar e vai querer golear. Bom, pelo menos eu vi que vai ter alguma coisa aí no dia 25 de setembro, envolvendo o Brasil. Agora se vai ser jogo ou não posso confirmar aqui pra vocês. Mas se for, quem não garante que essa cambada de acomodado vai querer golear a Austrália? Agora que não precisa mais, né? Agora que não precisa mais, vocês querem, né? Quando é pra real tentar, vocês se acomodam, vocês se acovardam. Vocês parecem que entraram com chumbo no pé, porque não correram. Porque não correram no segundo tempo. Não correram no segundo tempo. Vocês não fizeram absolutamente nada nos dois tempos. Sufocaram a Noruega no primeiro, mas pra quê?
Pra que o sufoco? Pra errar gol na cara? Pra errar gol na cara? Pra sofrer um pênalti e o cobrador não saber bater? Não saber tirar a bola do alcance do goleiro? Hã? É isso? Olha, parabéns, tá? Parabéns pra cada um de vocês pela pouca vergonha que vocês fizeram ontem. E você que depositou confiança no menino Ney. Olha aí. Cadê? O que ele entregou ontem? O que o menino Ney entregou ontem? O que de tão produtivo entregou ontem o Neymar? Hã? Eu não tô nem aí se você quer passar. Você quer passar pano pro menino Ney. Tô nem aí se você quer passar pano pra ele. Passe pano se você quiser. Mas o que de tão produtivo ele fez ontem? Ah, mas o menino Ney é o príncipe. Príncipe do quê, meu filho? Príncipe do quê? Príncipe do quê? Príncipe do quê? Na hora da decisão a gente não precisa de príncipe nem princesa não. Na hora de decidir jogo não tem que entrar príncipe nem princesa não. Tem que entrar alguém que corre, tem que entrar jogador que corre, que se doa em campo. Aí no fim do jogo o menino Ney ficou chorando. Ficou chorando porque vai dar bye-bye pra Copa do Mundo. Será que real ele tava triste pela eliminação? Ou é porque ele vai dar no pé e não vai estar na próxima Copa? Hã? Qual que é a explicação? Porque quando o Neymar jogar mal, vem os protetores dele falar: ah, não pode meter pau no menino Ney. Ah, não pode criticar o menino Ney. Como não pode criticar? Como? Eu sou torcedor. E a minha frustração com o jogo de ontem é sentimento de torcedor, tá? É sentimento de torcedor. Se você não tá frustrado, se você não tá triste, bacana. Bacana. Mas você falar pra mim que quem viu o jogo ontem não pode ficar frustrado, desculpa, você, cara, você realmente não serve pra torcer pra seleção. Você é brasileiro, mas você não serve pra torcer pra seleção. Ah, mas ele vai ficar triste por causa de... Mano, não é problema de ficar triste por causa de jogo. Você sabe me dizer se uma criança que assistiu o jogo ontem, você virar pra ela e falar assim: ah, não chora porque 2030 tem outra Copa. A vida é assim mesmo, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Você acha que ela vai conseguir diferenciar uma coisa da outra? Hã? É capaz de você falar isso e ela abrir o berreiro mais ainda. Mas por quê? Mas por quê? Porque ela, por mais que não tenha uma certa noção entre ganhar e perder, a não ser que a mãe e o pai ensine, ela olha para aquilo e fala: perdeu, vou ficar triste e vou chorar. Ela olha pra TV, vê os caras tristes com a derrota e fala: opa, peraí. Então peraí, se eu perder eu vou ficar triste, então eu vou chorar. Vai, gritar pra lá. É Kung Fu Panda, certeza. Agora o que restou pra gente foi a Copa de 2030 e esse resto de Copa. O que restou pra gente foi esse resto de Copa
Digo resto porque já está em sua reta final, né? E a Copa do ano que vem, que é das meninas. E se as meninas não vier a ganhar o ano que vem, só restou esperar até 2030. Sabe-se lá Deus se a gente vai estar nessa terra até 2030. Sabe-se lá Deus. Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro que, se for para passar essa vergonha, se for para passar essa humilhação, essa lástima que foi contra a Noruega, se for para se repetir isso em 2030, é melhor que nem tenha a Copa. É melhor que o Brasil nem se classifique para a Copa de 2030. É melhor nem se classificar para a Copa de 2030. É melhor nem se classificar. Porque se for para passar essa vergonha, esse vexame, essa lástima, fazer o torcedor passar essa humilhação, alguns aí fiquei sabendo que ficou doente, ficou gripado do nada porque chorou muito. É melhor que o Brasil nem se classifique. Porque pensa comigo, você espera 4 anos para assistir o Brasil jogar uma Copa. E quando chega a Copa do Mundo, é isso aí que acontece. Às vezes você para assistir até os amistosos da Copa, em preparação para a Copa. Para quando chegar a Copa do Mundo, a gente fala, pô, os caras fizeram uma ótima data FIFA. Ok. Vamos ver na Copa como é que vai estar. Chega na Copa do Mundo, na fase de grupos, o time joga mal contra Marrocos e só consegue se dar bem contra Haiti e Escócia. Quando chega na Copa do Mundo, o jogador faz isso aí, ó. Essa ruma de pipoqueiro faz isso aí, ó. Ah, mas a França ganhou do Paraguai sofrido de 1-0. Mas pelo menos ganhou. Foi de 1-0 gol de pênalti do Mbappé? Ok, mas pelo menos ganhou. Pelo menos não fez a vergonha que essa cambada de acomodado, que essa cambada de preguiçoso fez ontem. Pelo menos eles não fizeram os torcedores deles passar essa vergonha que o torcedor brasileiro passou ontem. Pelo menos eles não fizeram os caras sair de lá da França para ir apoiar eles nos Estados Unidos, para fazer eles passar vergonha, a vergonha que o Brasil passou ontem. E detalhe, eu esqueci de falar isso no pré-jogo, mas o Brasil nunca ganhou da Noruega, nunca. E jogando do jeito que jogou ontem, não ia ganhar mesmo. E a Noruega, essa mesma Noruega que eliminou a gente ontem merecidamente, parabéns para a Noruega, tô até gaguejando aí, parabéns para a Noruega, jogou com vontade, coisa que a seleção brasileira não sabe o que é. Não sabe não soube o que é ontem. Essa mesma Noruega que ganhou da gente de 2-1 ontem, tomou 4 para a França na fase de grupos. Foi na fase de grupos? Isso. Tomou de 4-1 para a França. Perdeu de 4-1 para a França. Para você ver, a França deu conta da Noruega. Esses pipoqueiros não conseguiu. O que a França fez contra eles, essa ruma de pipoqueiro acomodado não conseguiu. Essa cambada de covarde não conseguiu. Onde já se viu deixar a Noruega trocar passe e botar o Brasil na roda? O Brasil não conseguindo trocar passe, não conseguindo acertar passe, não conseguindo chegar na área da Noruega. E quando chegava, errava gol na cara do gol. O Hendrick que falou assim, eu vou dormir como um bebê. Vai, agora vai.
Agora vai mesmo, né? Agora vai. Agora você vai dormir como um bebê sim, Hendrick. Agora sim você vai dormir como um bebê. Realmente. Depois de ontem, quem é que não dorme? Você errou um gol cara a cara? Ok. Mas sabe o que é engraçado? É que no Lyon, esses gols aí você não perdeu contra o PSG. Quando você jogava no Palmeiras, você dificilmente perdia esses gols. Por que perdeu ontem? Tava nervoso, Hendrick? Tava com medo? O que é? Você tava nervoso? Eu sei que você não é culpado da eliminação, mas explica pra mim. O que te fez perder aquele gol ontem? Nervosismo frente a frente com o goleiro? É isso? Não, porque só tem essa explicação. É essa a única explicação que eu consigo ter. Pra vergonha que você fez ontem, Hendrick. Vergonha no caso de perder aquele gol. O quê? Volto a repetir, você não é o maior culpado geral, tá? Se pra ter o culpado é geral. E pra finalizar, eu vou estar cobrindo os jogos da França pré e pró. Isso. Pré e pós-jogo, porque a gente precisa saber como Dembélé, como Doué, Zaire Emery e quem mais tiver do PSG lá vai voltar para a final contra o Aston Villa. A gente precisa saber para eu trazer informações para vocês de quem vai poder jogar, de quem vai ficar de fora por causa da Copa, por causa do desgaste na Copa, de uma possível lesão, né? Mas pelo que eu tenho visto, vai voltar todo mundo bem, com exceção do Mbappé que não tá mais com nós. Até onde eu fiquei sabendo, a gente do PSG contratou Diomande e mais um que agora me fugiu o nome. E para esses dois que chegaram, bem-vindos, tá? Bem-vindos ao Paris Saint-Germain. Que vocês façam uma excelente temporada, que vocês façam uma excelente estreia. Apesar que a temporada do PSG já foi, né? Só sobrou essa final e mais uma e esperar um Mundial, ver quem vai ser o campeão da Libertadores para enfrentar a gente. E eu espero que vocês possam se dar muito bem aqui no Paris Saint-Germain, entendeu? Bom, galera, é nóis, vida que segue. Se você quiser se inscrever, você se inscreve. Se você não quiser, faça o que você quiser. É nóis.